E fala também se existe perseguição contra o Palmeiras no Campeonato Paulista. E fala também sobre a chance de um atleta do Palmeiras se mudar para o Cruzeiro. Para completar, John Arias explicando por que escolheu o Palmeiras em vez do Flamengo. Tem as últimas do mercado. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero te falar agora por que John Arias decidiu jogar no Palmeiras em vez do Flamengo. Vale a lembrança de que antes de se acertar com o Verdão, o Arias foi alvo de uma proposta do rubro-negro. O Flamengo chegou a oferecer 23 milhões de euros ao Wolverhampton. Antes que o time inglês respondesse, o Palmeiras apareceu com 25 milhões de euros e acabou levando a melhor. O negócio com o Flamengo não aconteceu por causa do próprio jogador. O John Arias, em sua apresentação como novo reforço do Palmeiras, nessa sexta-feira, disse o seguinte, abre aspas, nada mudou, tenho um respeito muito grande pelo Fluminense. O futebol é dinâmico e o Palmeiras me abriu essa possibilidade. Mas, por respeito ao Fluminense, recusei o Flamengo. Não sei se isso vai servir para dar uma aliviada no moral do atleta. A verdade é que o Arias queimou seu filme com o Fluminense porque havia prometido ao torcedor tricolor, antes de trocar o Fluminense pelo Wolverhampton, que quando voltasse ao Brasil, se é que ele voltaria, só jogaria no Fluminense, o que não aconteceu. O Flu também chegou a fazer proposta a menor entre as ofertas de Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras ofereceu 25 milhões, o Flamengo 23 e o Fluminense ofereceu apenas 20 milhões de euros. Nessa apresentação no Verdão, o Arias também foi perguntado se fracassou na Premier League. Olha o que ele respondeu, abre aspas, o artilheiro do Wolverhampton fez 2 gols, eu fiz 1. São contextos totalmente diferentes do Fluminense e do Wolverhampton. A temporada lá é ruim coletivamente, com isso é quase impossível ter um rendimento bom, além de que o ambiente não era o ideal. Ou seja, o Arias afirma que não foi mal, ele foi vítima de um contexto, de um coletivo que não funcionou. De fato, o Wolverhampton vive fase horrorosa. Lanterna do campeonato inglês, existe o risco de o Wolverhampton ter a pior campanha da história do futebol inglês, desde que o torneio passou a ter essa cara de Premier League. Quero te contar agora que Bruno Rodrigues pode virar reforço do Cruzeiro. Informação exclusiva do canal. Contei nas redes sociais nessa sexta-feira que Palmeiras e Cruzeiro avançaram para um empréstimo até dezembro. Bruno havia sido alvo de propostas do Fluminense e de sondagens / interesse do Internacional. Acontece que a coisa acabou não andando com nenhum dos clubes. O Bruno tem perdido espaço no Palmeiras e já percebeu que dificilmente vai jogar sob o comando do técnico Abel Ferreira. A solução é sair do clube. O Cruzeiro, onde ele já fez excelente temporada em 2023, surgiu como uma alternativa e o empréstimo pode acontecer nas próximas horas. Rejeição do torcedor do Cruzeiro ao nome foi relativamente grande, mas o que se imagina é que o Pedro Lourenço não vai se deixar levar por isso e avance nessa negociação. Empréstimo sem custos, com o Palmeiras bancando parte dos salários do Bruno Rodrigues, que ganha no Palmeiras R$700 mil mensais. Importante registrar que o Cruzeiro nem pensava na contratação de pontas, mas existiu essa necessidade depois das contusões do Sinisterra, do Kenji e do Neisser Villarreal. O que você pensa sobre Bruno Rodrigues voltando ao Cruzeiro? Já uso o espaço para comentário e deixe a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Palmeiras. O Verdão é perseguido pela arbitragem no futebol paulista? Essa máxima levantada por dirigentes, pelo Abel Ferreira e por torcedores do Palmeiras, no Paulistão até parece ter algum fundamento. Vale a lembrança de que no ano passado a Leila Pereira foi a única presidente de clubes grandes de São Paulo a demonstrar apoio público a Samir Schauth. Vocês vão lembrar que o Edinaldo Rodrigues acabou caindo e a vaga para presidente da CBF ficou desocupada. Os clubes paulistas se apressaram para apoiar Reinaldo Carneiro Bastos, que é o presidente da Federação Paulista. O único que publicamente apoiou Samir Schauth foi o Palmeiras através da Leila Pereira. E isso causou para a Leila um distanciamento na Federação Paulista, que tem Reinaldo Carneiro Bastos como manda-chuva também do Campeonato Paulista. Vale lembrar também que no Conselho Técnico, que definiu todas as regras do Paulistão, ela foi a única a não marcar presença. Acabou mandando o Anderson Barros e também um de seus vices, o que mostra ainda mais distanciamento em relação a Reinaldo Carneiro Bastos. Dos 6 pênaltis que o Palmeiras reclama não terem sido marcados a seu favor nos últimos jogos, 2 são em Campeonato Paulista. Um empurrão, ou melhor, um puxão em Alan contra o Novo Horizontino e um empurrão também no Alan contra o Botafogo.
Palmeiras, que já está classificado para a próxima fase do Paulista, recebe o Guarani no Arena Barueri na noite desse domingo. Uma vitória pode dar ao Palmeiras até a primeira colocação geral. Se o Palmeiras empatar ou perder, pode inclusive ter seu segundo lugar em perigo. Quero falar que o Palmeiras está na CNRD, a Câmara Nacional de Resolução e Disputas, para cobrar mais de 10 milhões de reais do Fortaleza, clube que sempre teve fama de ótimo pagador. A treta do Palmeiras com o Fortaleza tem respeito ou diz respeito a dois atletas, Gustavo Mancha e Breno Lopes. Começar pelo caso mais simples, o Breno Lopes foi vendido pelo Fortaleza ao Curitiba, operação de 15 milhões de reais. O Palmeiras tem direito a 50% do negócio, ou seja, 7 milhões e meio de reais. O Verdão alega que não recebeu nenhum centavo dessa transferência e o Breno Lopes tem feito gols e sido peça importante no Coxa no Campeonato Nacional. A outra dívida cobrada pelo Palmeiras diz respeito a Gustavo Mancha, que foi vendido para o Olympiacos em agosto do ano passado. O Palmeiras tinha direito a 30% da operação. E parte da grana que o Fortaleza já recebeu não foi repassado ao Palmeiras. A gente está falando de mais ou menos 1.350.000 em aberto. O Fortaleza ainda tem mais 1.800.000 reais a receber do Olympiacos e essa grana precisa ser repassada de forma imediata para o Palmeiras. A dívida total é de 10.600.000 reais. Ruim ver o Fortaleza, né? Que durante muito tempo foi apontado justamente como um clube modelo na segunda divisão e com problemas com outros clubes. Quero falar agora sobre o Palmeiras para registrar que Abel Ferreira, depois da vitória por 3-1 contra o Internacional no Beira-Rio, estava revoltado com a arbitragem. Ele disse o seguinte, por conta da não marcação de um pênalti em Vitor Roque no Beira-Rio. Abre aspas, desde o jogo contra o São Paulo, já se vão 23 partidas e parece que tem um decreto que não se pode marcar pênalti para o Palmeiras. Não entendo isso. Depois da gritaria toda, o único pênalti foi contra a LDU. Lembra o Abel fazendo referência ao fato de que o jogo contra a LDU, uma competição internacional sem a chancela da Federação Paulista ou da Confederação Brasileira de Futebol. O Palmeiras entende que foram pelo menos 5 pênaltis claríssimos, a seu favor, não marcados, desde toda aquela confusão envolvendo Palmeiras e São Paulo. A pergunta que eu deixo para você, o Abel está certo em reclamar? Há uma perseguição dos árbitros contra o Palmeiras? Só é importante registrar que com a vitória diante do Inter, o Palmeiras assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Família, mais um giro de notícias importantes do maior clube do Brasil. A gente está falando realmente do Palmeiras, que joga daqui a pouco, às 8h30 da noite. Eu peço você humildemente para dar o like nesse vídeo e se inscreva no canal, ativando o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo. A gente encerra essa edição por aqui. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Vamos com tudo para cima. Que vamos.